Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã, obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor, e principalmente obrigado porque o Senhor está aqui, Senhor, para nos ensinar, nossos corações abertos para Ti, Senhor, nossos corações desejosos, ó Deus, não de acumular conhecimento em si. O conhecimento nos ajuda, ó Deus, o estudo da Tua Palavra, dos fatos, da história, nos ajuda, Senhor, mas nós estamos aqui com um objetivo, ó Deus, de conhecer a Ti, de conhecer o Teu plano e de fazer parte, Senhor. Nós não estamos aqui como espectadores ou estudantes daquilo que já aconteceu, do que pode acontecer. Nós queremos ser atores, queremos ser participantes, queremos ser protagonistas do Teu plano, Senhor. E por isso, Senhor, estamos aqui para sentar aos Teus pés. Pedimos que no dia de hoje e nesse ano, o Senhor tenha, ó Deus, muita liberdade para nos conduzir e para nos falar de acordo com o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós estamos iniciando um novo ano, ano 18, 19, sei lá, desde que nós começamos. Então nós estamos iniciando a história de mais um rei na linhagem de Judá. Se vocês quiserem deixar as Bíblias abertas, a gente vai fazer algumas considerações rápidas sobre o período histórico, lembrar onde nós estamos na sequência, mas vamos ficar por enquanto em 2 Reis, que tem 2 relatos de cada um desses reis, no livro de Reis e no livro de Crônicas, mas no livro de Reis é no capítulo 14, 2 Reis 14. Então nós terminamos no final de dezembro, terminamos de falar sobre Joás, e agora vamos começar a falar sobre Amazias. Não é um nome muito conhecido, mas Amazias. Então, rapidamente, tem esse diagraminha que eu coloquei aqui e tem a folha que eu redistribuí para, assim, algumas pessoas já tinham recebido. Onde estão as folhas? Tem uma folha de esboço e tem uma folha de... A outra está aí também? Ok, então só para, assim, é sempre importante, a gente para bastante em cada história, então é importante a gente se situar, onde nós estamos na sequência. Estamos no reino dividido, estamos acompanhando 2 histórias paralelas, é tudo o povo de Deus, mas infelizmente depois de Salomão, por causa do pecado de Salomão, o reino foi dividido. Então nós aqui tem um resumo agrupando, e nessa folha que coloquei também tem cada rei com o número de anos que reinou, para você conseguir se situar. No caso de Judá, todos os reis eram descendentes de Davi, então não tem dinastias ou famílias diferentes. Então só a sequência de todos os reis, são 20 reis desse período de Roboão até o último rei antes do cativeiro. E nós estamos aqui nesse período aqui que eu agrupei mais ou menos por coisas parecidas. Então tem Roboão e Abias, Asa e Josafá, que foram 2 reis bons que serviram ao Senhor. Aqui é o período que nós estamos chamando de Era de Acabe, que você pode ver também nessa folha maior, nessa folha cronológica, né? A Era de Acabe no reino de Judá, porque tem aqui do lado de cá também 4 reis. Então foram 3 reis que participaram, né? 2 reis e uma rainha, que participaram dessa influência de Acabe. Foi a influência de Acabe e Jezabel no reino de Judá. E Joás, que foi o último rei que nós estudamos, foi o primeiro. Ele continua descendente da mesma linhagem, mas ele começa uma nova etapa. Então nós estamos nesse período aqui, de Joás até Jotão. Os nomes você tem nessa lista maior, que é Joás, Amazias, Uzias e Jotão, ok? Nessa lista maior
aí está discriminado: Joás 40 anos, Amazias 29, Uzias 52 e Jotão 16. Então é um período bem longo, vários reis e bastante tempo de cada um. Então, no momento, assim, a gente tem que fazer com a própria Bíblia vai intercalando. Fala do reino de Judá, depois volta para Israel e vai intercalando. E é um pouco confuso, porque a gente mistura. E eu fico pensando que, lógico, eles eram todos israelitas e tinham algum tipo de comunicação, porque não pode ser coincidência que quando tinha um Acasias em Israel, tinha um Acasias em Judá, próximo. Então, aqui nós temos, tem um rei descendente de Jeú, olha, depois de Jeú, do seu lado direito, Jeú, Jeoacás, Jeoás, que na verdade é o mesmo Joás, é o mesmo nome. Então, tem Joás do lado esquerdo e tem Joás do lado direito. E não é o único. Então, aí fica mais confuso ainda, porque são dois reinos e às vezes tinha reis com o mesmo nome, de um lado e de outro. Então, é por isso que a gente tem que sempre voltar nessas tabelas, diagramas, para a gente conseguir se situar melhor, ok? Então, eu não vou tomar muito tempo para entrar em tudo isso, eu só queria que vocês se localizassem do lado de Israel. Então, por enquanto, eu não vou fazer um de Judá e um de Israel. Eu vou seguir esses 4 reis de Judá. Essa vai ser a nossa sequência agora. Nós já fizemos Joás, e eu vou seguir os 4 reis. Você pode olhar na sua lista, nessa lista aqui, nessa tabela aqui, que ele vai até aqui embaixo. É um período longo. Depois nós vamos voltar para Jeú, que a gente já falou sobre como Jeú conquistou o trono, como ele matou toda a linhagem de Acabe, mas nós vamos voltar para ele depois. Então eu não vou ficar intercalando, porque a gente pode perder um pouquinho da sequência. Esses 4 reis aqui, Joás, Amazias, Uzias e Jotão, eles têm algumas semelhanças. Então é isso que nós estamos enfatizando. A minha diretriz, a minha norma de tentar estudar isso aqui, aplicar para nós, é tentar entender o que a palavra enfatiza, o que a Bíblia enfatiza. Você pode ver que tem reis aqui que reinaram 40 anos, 29 anos, Uzias foi 52 anos. Então são períodos longos e às vezes tem um capítulo, assim, não é muita informação. Uzias, vamos falar, Uzias 52 anos, o rei Davi, o grande rei Davi, foi 40 anos que ele reinou. Só que tem muita informação sobre Davi e pouca informação sobre Uzias. Então o que a Bíblia enfatiza? O que a inspiração das Escrituras enfatiza? E aí a gente faz assim, a primeira aplicação que a gente pode fazer é: o que Deus avalia da minha vida? Porque Deus resume uma vida inteira, às vezes, em poucas frases, porque o que importa, talvez até de bom ou de ruim, o que foi realmente significativo, o que foi duradouro, o que vale a pena registrar aqui, foi aquilo. Então, o que Deus enfatiza? Quem viveu muitos anos, quem viveu poucos anos, o que Deus vê na minha vida até agora? E o que Deus vê na minha vida daqui para frente? Então, essa é a primeira aplicação mais óbvia de tudo que nós queremos ver. Eu tenho falado que, assim, uma coisa que me ajuda a encarar, a entender o papel da Bíblia, é entender que a Bíblia não é um livro científico, nos nossos padrões de hoje, e não é um livro histórico, nos nossos padrões de hoje. Claro que tem informações totalmente confiáveis, mas o que eu quero dizer é que a Bíblia não descreve, não explica as coisas científicas do jeito que nós faríamos. Então a gente não pode encarar a Bíblia como um documento científico e como histórico também, porque a história para nós, qual seria a diferença da Bíblia em relação à nossa abordagem de história? Que a Bíblia
fala de anos, né? Quantos anos, e fulano começou quando o outro estava já no trono há tantos anos, aí do lado de Israel, do lado de Judá. Ele faz várias afirmações cronológicas e históricas que são importantes, mas tem muitas coisas que não fala assim, o número de anos, quanto tempo que foi. Tem muitos fatos que eu, na minha mente, assim, eu queria ver uma informação que não tem aqui. Então, tem vários fatos que não são registrados. E outra coisa que não tem não é uma abordagem assim, bom, então eu vou explicar tudo o que aconteceu nos 40 anos, nos 50 anos, nos 29 anos desse rei. Descreve só aquilo que é importante do ponto de vista de Deus. Então, são perspectivas totalmente diferentes. Então, essa é mais ou menos assim, para ajudar. Eu não posso tomar mais tempo para falar sobre cronologia agora, mas só mais ou menos para você se localizar. No início desses 4 reis de Judá, eles são contemporâneos, só que eles vão além, eles são contemporâneos dessa dinastia de Jeú, do lado de cá, ok? Jeú é o cara impetuoso, violento, que acabou com a descendência de Acabe e Jezabel, e ele teve o reinado dele e de mais 4 descendentes dele. Foi o período mais longo, que aqui nesse lado, como são dinastias diferentes, esse aqui é o número de anos de cada dinastia. Aqui eu juntei 2 dinastias, Jeroboão e Baasa, né? Mas são 50 anos ajuntando os 2. Acabe 48, Jeú 102, e depois tem uma miscelânea no fim que não segue muita dinastia. Mas esse foi o período mais longo, mais estável da história das 10 tribos, a descendência de Jeú. Então isso vai ser um estudo depois que nós terminamos esses 4 reis. Nós vamos voltar para o lado de Israel e vamos estudar que nós só vimos como Jeú conquistou o poder. Nós não vimos o reinado de Jeú e nem a descendência dele. Só para vocês poderem se localizar. Tem gente que nem se localiza, mas quem gosta de se localizar, aí que pode ajudar. A minha mente funciona. Eu quero me localizar geograficamente, eu quero me localizar na história, eu quero me localizar, porque eu preciso entender onde que eu estou. Isso para mim faz muita importância, né? É quando fala de lugares na Bíblia, onde que é, tinha a parte das tribos que ocupavam a terra principal, né, de Palestina, mas tinha as 2 tribos e meia do outro lado, na parte que hoje é Jordânia. Enfim, os países em volta, toda a geografia e a história fazem sentido. Quando eu falo assim que a Bíblia não é um livro científico nem histórico, eu não estou dizendo que Deus não se importa com fatos e nem consequência, ok? Deu para entender? Então agora no final nós vamos fazer uma comparação, mas sempre eu vou repetindo a característica dessa sequência que nós estamos estudando agora. Esses 4 reis, Joás, Amazias, Uzias e Jotão, esses 4 reis, eles tiveram algo em comum. Vamos lembrar uma outra coisa que a gente tem falado sempre. Todos os reis de Israel foram comparados com Jeroboão. Todas as vezes que fala de um novo rei, e isso assim, porque não teve uma exceção. Não teve uma exceção, mas todas as vezes a Bíblia repete. Ele podia ter falado isso no início, eu não vou repetir, mas todos os reis foram iguais a Jeroboão. Não, a Bíblia repete em cada um desses 19 reis, em cada um, ele repete esse rei. Então começou uma outra dinastia, um outro rei, seja quem for. Teve um cara aqui, nesse intervalo aqui, teve um cara, são 5 reis, Jeroboão e o filho dele, Baasa e o filho dele, teve um que reinou por 7 dias. 7 dias. Ele não teve tempo nem para organizar o reino, nem para fazer nada. Mas ele andou nos caminhos de Jeroboão. A Bíblia descreve o cara de que reinou 7 dias, que andou nos caminhos de Jeroboão. Então, eu estou tentando passar para vocês um fator que é muito importante para mim.
quando a Bíblia enfatiza um fato, é porque é muito importante. Muito importante. Deus não repete uma coisa que não é importante para a gente entender. Então, a nossa busca sempre eu quero entender melhor o que significa para nós o caminho de Jeroboão. Porque isso foi muito importante nessa época. Do lado de Judá, todos os reis são comparados com Davi. Todos os reis são comparados com Davi. Eles andavam ou não andavam? Agora sim, nós temos uma variedade. E eu tenho falado que são 3 categorias. Não é só sim e não. Né? Teve os reis que andaram nos caminhos de Davi. Até o Josafá, que foi um dos reis especialmente bons. Então você tem bom, mais ou menos, e o ruim, né? E tem como Josafá, teve outros, né? Ezequias, Josias, teve alguns que sobressaíram, mas Josafá ainda fala assim: esse andou nos caminhos de Davi nos tempos que Davi era especialmente fervoroso, né? Nos primeiros dias de Davi. Então ainda faz uma comparação com qual a parte da vida de Davi que Josafá foi semelhante. Então tem os que andavam nos caminhos de Davi, tinha uns que não andavam nos caminhos de Davi, e durante esse período aqui ainda compara esses reis aqui, somente Jorão e Acasias, com a casa de Israel. Eles não só não andaram nos caminhos de Davi, mas eles andaram nos caminhos de Acabe e de Jezabel. Então, esses aqui tem graus, né? Tem graus de ser bom e tem graus de ser ruim. E aí nós temos os mais ou menos, que é esse período que nós estamos estudando agora. Todos os 4, uma série de 4 reis em seguida foram mais ou menos. O que é mais ou menos? E o que Deus considera alguém como mais ou menos? Deus dá uma nota assim: não está muito bom, mas tudo bem, né? Você não tirou notas muito boas, mas vai assim mesmo. Como eu sempre tenho falado, Deus não fala em termos de eternidade, Deus não fala em termos de salvação. A Bíblia não aborda dessa forma. Nós precisamos aprender até a olhar para a nossa vida, para nosso andar com Deus de uma forma diferente. Porque se Deus não enfatiza na Bíblia quem vai para o céu e quem vai para o inferno, não é que a Bíblia não fala sobre céu e inferno, mas a Bíblia não mostra, nem no Velho Testamento e nem no Novo, a Bíblia não passa um veredito. A Bíblia não fala se Saul foi salvo ou não foi salvo, se Salomão foi salvo ou não salvo, se Ananias e Safira, que morreram no juízo de Deus, foram salvos ou não salvos. A Bíblia não fala isso. Então nós precisamos aprender a pensar como a Bíblia pensa, como Deus pensa. Mas o que é mais ou menos? Então esse é o nosso enfoque agora, porque cada um desses reis, nessa sequência de 4, cada um deles foi avaliado como andando nos caminhos de Davi, ou às vezes, por exemplo, o filho aqui, onde nós estamos, 2 Reis 14. Vamos ler os primeiros 3 versículos. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás. Está vendo a confusão? Tem um Jeoás, rei de Israel, que está nessa sequência aqui, e tem um Joás que é pai de Amazias, né? Então tem um Joás dos 2 lados. Rei de Judá. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar. 29 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Joadã de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Então ele foi bom, mas não de acordo com o padrão de Davi. E ainda compara com o pai dele. E em tudo seguiu o exemplo de Joás, seu pai, que nós já tivemos o exemplo de Joás, nós sabemos quem foi Joás. Então, Joás foi um homem que começou bem, lembra quem estava na sequência anterior, né? Joás começou bem, mas não terminou bem.
Então, isso é muito importante. Tem aquele que é morno o tempo todo, mas tem o mais ou menos que começar bem. Joás fez umas coisas muito boas. Ele reformou a casa de Deus. Ele tinha muita influência do sacerdote Joiada, mas a Bíblia mostra que ele fez algumas coisas. Essa reforma na casa de Deus nem foi por instrução, por ordem de Joiada, foi iniciativa dele. Então a Bíblia dá crédito a Joás de ter sido uma pessoa que iniciou algo muito importante, mas ele terminou mal, muito mal. E aí nós temos assim, vamos só voltar, não, acho que é em Crônicas. Em Crônicas termina a vida de Joás. Se você não quiser abrir lá, eu só vou ler 2 Crônicas 24, versículo 27. 24 e 27. O relato dos seus filhos, isso falando sobre Joás, pai de Amazias. O relato dos seus filhos, as muitas sentenças proféticas proferidas contra ele, e o registro da restauração da casa de Deus. Então aqui tem coisas boas e coisas ruins no relato final. Principalmente, a coisa principal que ele fez de bom foi restaurar a casa de Deus. O que pesa muito forte contra ele é que ele ouviu muitas advertências. Ele não teve uma chance apenas. Ele teve muitas chances de se arrepender, de voltar, de mudar o seu comportamento. Então, isso é muito enfatizado, e ele chegou ao ponto de matar o filho do seu benfeitor, do homem que salvou a vida dele, né? A história de Joás é muito dramática, né? Porque ele foi o único descendente de Davi que foi salvo, né? Ele não tinha consciência disso na época, era uma criança de 1 ano, mas ele sabia dessa história, ele sabia o que tinha acontecido com ele. E já pensou você crescer e saber: toda a minha família foi massacrada, toda a minha família, e um casal, um sacerdote e a esposa, na verdade a tia dele, né? Também a esposa do sacerdote, eles salvaram a minha vida com o risco da própria vida, que evidentemente a Thalia, se ela descobrisse, ela ia matar também quem salvou essa criança. Então eles arriscaram a própria vida para salvar Joás e para preservar a linhagem de Davi e os propósitos de Deus. E ele, mais na frente, depois que Joiada morre, ele manda matar, apedrejar o filho dele. Então é uma guinada, né? Uma mudança muito forte e muito progressiva. Não é uma coisa que acontece de uma vez, é uma coisa que vai acontecendo progressivamente. Então a gente precisa entender o que acontece para levar uma pessoa a ficar morna. Primeiro é mornidão, depois vai chegando a um ponto mais dramático e finalmente a terminar mal, ok? Então, versículo 3, nós já lemos, 2 Reis 14, 3, agora 14, 4. Esse ponto aqui não é enfatizado em Crônicas. Tem vários lugares que enfatizam, em Crônicas também, mas no caso do rei Amazias não enfatiza em Crônicas. Então, por isso que nós estamos lendo aqui. Versículo 4. Tão somente os altos se não tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ok, eu já falei muitas vezes sobre os altos, mas vou falar de novo. Por que eu vou falar de novo? Porque Deus está falando sempre, as Escrituras estão falando sempre, assim como falamos de Jeroboão, de outros aspectos, tem muitas coisas que a Bíblia não cansa de repetir. Então eu vou repetir por 2 razões. Uma, porque Deus repete muito, então não ache ruim comigo, é Deus que repetiu. E segundo, porque eu ainda, assim como Jeroboão, quem sabe até o final desse estudo a gente consiga entender um pouquinho melhor, porque nós não só temos que saber que a Bíblia enfatiza muito, mas nós precisamos saber
Como que isso se aplica hoje? Porque hoje nós não temos a religião, assim, nós não temos com esse nome, né? Nós não temos a religião de Jeroboão. Seria muito mais fácil, né? Se já pensou se tivesse uma igreja hoje, a igreja de Jeroboão, então a gente não vai naquela igreja. Pronto, o caminho de Jeroboão está identificado. Mas não é tão simples. Na verdade, ele contamina tudo. Então o caminho de Jeroboão não está numa igreja ou em outra. E a outra coisa, assim, são esses altos. Então eu senti de falar mais uma vez sobre isso. Talvez eu não vou prometer, mas talvez eu não fale nos outros reis, mas em cada um desses 4 reis enfatiza esse ponto. Eles eram bons, seguiram nos caminhos de Davi, mais ou menos, mas os altos permaneceram. Isso é um ponto negativo, isso é um ponto ruim. Então, não vou fazer um estudo muito completo, mas eu quero de alguma maneira tentar, junto com vocês, entender um pouco mais sobre esses altos. Por que os altos eram considerados por Deus como uma coisa ruim? O que eram esses altos? O que nós podemos entender sobre isso nos dias de hoje, ok? Então, para isso, nós vamos voltar para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 12. Quem acompanha as aulas há muito tempo sabe que esse é um capítulo, um capítulo chave, é um capítulo que a gente sempre volta a mencionar, porque é muito chave dentro dos propósitos de Deus, para entender o que Deus queria fazer na Terra Prometida e o que o povo não fazia. Deuteronômio é um discurso de Moisés para o povo de Israel, quando eles já tinham ficado 40 anos no deserto. No final do período deles de 40 anos, eles estavam quase prontos para entrar na Terra Prometida. Então são as instruções finais. Moisés já sabia que ele não entraria, Josué levaria o povo para entrar, mas ele recapitulou. Vocês lembram também que a geração mais antiga tinha morrido no deserto, então a maioria dessas pessoas não tinha acompanhado, pelo menos como adultos, né? Eles não tinham acompanhado algumas coisas. Então ele repetiu toda a lei, todas as instruções. E aí, esse capítulo, não vou ler todo, mas esse capítulo fala a respeito de um princípio muito importante que eles não podiam praticar naquela época do deserto, mas que eles iam implantar, que eles iam seguir essa instrução quando entrassem na Terra Prometida. Qual era? Que quando eles entrassem na terra de Canaã, na terra que seria deles, eles teriam que escolher um lugar geográfico, um lugar para adorar a Deus. Eles podiam adorar a Deus, cada um na sua cidade, no seu lugar, mas havia aspectos do culto coletivo, do culto a Deus, que não poderiam ser feitos cada um na sua cidade. Eles teriam que ir para um lugar central. E isso seria um fundamento, e isso tem a ver com o reino dividido. Isso tem a ver com a igreja, com a religião de Jeroboão. Jeroboão criou uma religião paralela para não deixar o povo ir a Jerusalém. Então esse capítulo é muito importante para a gente entender os propósitos de Deus. Então ele começa assim, Deuteronômio 12. São esses os estatutos, juízos, que cuidareis de cumprir na terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos destinou como possessão, todos os dias que viverdes na terra. Ok, versículo 2: destruireis todos os lugares, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, e debaixo de qualquer árvore frondosa em que as nações, por vós desapossadas, prestavam cultos aos seus deuses. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas,
queimareis os seus bosques sagrados, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome, o nome dos deuses, daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar. Então, hoje eu não vou falar tanto sobre Jerusalém, mas esse é o aspecto negativo. Eles tinham que fazer duas coisas. Uma, eles iam entrar na terra e ia ter muitos lugares que já existiam, que eram lugares sagrados, eram lugares pagãos, eram lugares que os povos daquela época anteriores tinham feito culto a seus deuses. Então, eles tinham que expulsar as nações. Por que eles tinham que expulsar as nações? Porque as nações tinham, isso aqui é uma figura, é um retrato do reino de Deus. O reino de Deus, para ser implantado, precisa deslocar o reino das trevas. As duas coisas não existem, assim como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, é impossível ter as duas coisas ao mesmo tempo. Vocês não podem fazer um culto a Deus e um culto aos outros deuses ao mesmo tempo. Até aí é um pouco mais fácil da gente entender. Não é que a outra parte é difícil, mas é mais ou menos óbvio. Eu não posso ter um culto a Deus e um culto a outros deuses. Deus é um Deus ciumento. Deus não admite que você ame a Ele, que você diga que ama a Ele, e também ama outros deuses. Deus não tem espaço para você. Como Jesus falou assim, você não pode servir a dois senhores. Ou é Deus, ou é Mamon, que Jesus contrastou, né? Então não tem jeito de ter as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, aqui está indo um passo além, e esse passo além que nós como cristãos também não entendemos. Primeiro, a gente não entende direito quem são os outros deuses. É muito mais cômodo para a tradição evangélica dizer que ídolos são da igreja católica ou de outras igrejas, ou outros deuses são dos hindus, são de outros povos pagãos, né? Dos índios. É mais cômodo a gente falar assim, nós não temos idolatria. Eu já fui liberto, eu saí, eu me converti, eu sou liberto. Mas os ídolos não são aquelas coisas exteriores apenas. E muitas vezes as pessoas nem estão seguindo aqueles ídolos. Aquilo ali não é o que a Bíblia quer dizer sobre idolatria. Então nós precisamos entender quem são os outros deuses. Mas tem uma outra coisa que nós precisamos entender. O que ele está querendo dizer aqui? Se não ficou claro, agora assim, no final do mesmo capítulo ele fala de novo. Versículo 29, 12 e 29. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações para onde vais, para as possuir, e as tiveres desapossado e habitares em suas terras, guarda-te para que não te enlaces após elas, depois que forem destruídas diante de ti. Gente, é uma coisa muito, a gente pensa, muito óbvia. Deus tirou. Por que Deus tirou? Eu não terminei a comparação. Assim, quando Deus estava levando o povo para entrar na terra prometida, Ele disse, eu vou expulsar diante de vocês as outras nações. Então tinha os cananeus, fariseus, perizeus e um monte de eus lá, né? Então Deus tirou todas aquelas outras nações, não foi de uma vez e tal. Por quê? Por que Ele tirou? Porque Ele gostava dos judeus, Ele não gostava dos outros povos, é isso? Esse tipo de Deus que a gente vê na Bíblia? Não, não é. Ele não tirou os outros povos, Ele fala claramente em Deuteronômio, eu não escolhi vocês porque vocês eram bons, eu não escolhi vocês porque vocês eram amáveis, eu não escolhi vocês, aliás, Abraão era um idólatra, então eu não escolhi porque você nasceu bom, eu não escolhi porque sempre eu me apaixonei pela raça dos judeus e nem pela religião dos evangélicos. Eu não tenho essas preferências.
Ele tirou as outras nações porque o cálice de iniquidade chegou ao máximo, assim como chegou com Sodoma e Gomorra. O juízo final, tem um dia de juízo final que a Bíblia fala. Tem um dia em que a iniquidade da terra toda vai chegar ao ponto máximo. E eu fico pensando, acho que já chegou há muito tempo, né? Mas Deus está olhando e graças a Deus que Ele está dando chance para nós ainda. Porque nós fazemos parte também. Então, mas houve momentos na história em que Deus falou assim, isso aqui é uma pequena amostra do que vai acontecer no juízo final. Então, quando a iniquidade chega ao máximo, quando o cálice, a Bíblia fala sobre o cálice se encher. Então, quando o cálice da maldade chega ao ponto máximo, Deus intervém. E isso tem muita coisa que a gente não entende muito bem ainda. E que a gente precisa entender. O Apocalipse é um livro cheio de juízo. Então nós precisamos entender o que é juízo, quando que vem, como que é a nossa atitude em relação ao juízo, o que é a preparação para o juízo. O juízo é um assunto que interessa muito. Mas Deus expulsou as nações dos cananeus diante do povo de Israel, porque eles tinham alcançado o nível máximo. Então não era por preferência, era por causa da iniquidade que Deus tirou. Então, evidentemente, e isso tem muitos lugares assim, o homem é o ser racional, pressupõe-se. Mas ele faz muitas coisas irracionais. Muitas coisas irracionais. Os caras mais racionais do mundo fazem umas coisas muito irracionais. As civilizações adiantadas, civilizadas, fazem muitas coisas irracionais. E uma delas que a gente vê aqui, que a gente fala assim, gente, isso é estupidez no máximo, não tem jeito. Mas Deus falou, eu estou expulsando essas nações, porque eu abomino o que elas estavam fazendo, e vocês não vão fazer a mesma coisa. Precisa falar isso? Precisa repetir isso? Não. Mas ele fala que, gente, tome cuidado. Por que ele falou isso? Porque eu sei que vocês vão fazer isso. Não faça isso, eu sei que vocês vão fazer. Quando vocês entrarem e vocês virem que Deus está julgando essas nações por causa do que eles fizeram, não faça igual. Muito claro, muito evidente, não faça igual. Agora olha só, então versículo 29, quando o Senhor desarraigar as nações, que vocês habitarem nas suas terras, versículo 30, guarda-te para que não te enlaces após elas. Mas por que eu vou atrás de um povo que Deus acabou de julgar? Depois que forem destruídas diante de ti. E gente, eu posso fazer uma aplicação muito simples aqui. Todos nós, seja qual for a sua história de conversão, de vida anterior, ou que se você já foi criado num lar temente a Deus, enfim, não importa. Todos nós tivemos uma origem. Porque a nossa origem natural é de uma natureza e de uma história que não é fiel a Deus. E nós precisamos assumir isso, seja cristão, católico, evangélico ou de nenhuma, seja como for, pessoa muito bem intencionada, pessoa como Paulo, que fazia tudo certinho de acordo com a lei, a nossa origem é má. E a nossa origem eu servia a outros deuses. Nós todos andávamos após outros deuses, todos nós. Então, quando nós falamos, eu me converti, minha vida anterior era assim, 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 agora me converti, o que acontece? Anteriormente você tinha outros deuses, agora Deus está falando assim, não continue. Por que tem que falar isso? Porque a gente continua com outros nomes, com outras aparências, mas nós continuamos, porque olha o que ele fala aqui. Depois que forem destruídos diante de ti, e agora ele fala uma coisa interessante, não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo,
como serviam essas nações os seus deuses. Do mesmo modo também farei eu. Quando ele está falando isso, você pode ficar com dúvida. Então está falando assim: eu vou perguntar, vou investigar, vou estudar como é que as outras nações serviam e eu vou servir os mesmos deuses. Não está falando isso. Versículo 31. Assim não farás ao Senhor teu Deus. Eu não sei se está caindo a ficha, mas ele está dizendo assim: do jeito que as nações serviam aos outros deuses, nós vamos copiar. Nós só não vamos fazer para os outros deuses, nós vamos fazer para o nosso Deus, mas nós vamos imitar o jeito que os povos faziam com seus deuses. Deu para entender? É muito importante entender isso. E os altos que nós estamos olhando aqui são exatamente isso. Às vezes, nós não vamos ter tempo de estudar todas as passagens, mas às vezes, eu vou só mostrar alguns aqui para você ver dos dois jeitos. Em alguns casos, eles faziam altos especificamente para servir a outros deuses. Mas em muitos outros casos, como inicialmente, pelo menos parcialmente, nesses 4 reis que nós estamos estudando agora, eles usavam os altos para cultuar a Deus. E é isso que me preocupa. E é mais ou menos um paralelo com Jeroboão, porque a intenção original de Jeroboão não era dizer, ele tinha os 2 bezerros de ouro, mas ele não estava dizendo, nós não falamos mais em Jeová. Ele falou assim: esses são os deuses Jeová que tiraram vocês do Egito. Então ele estava dizendo: esse aqui é Jeová, nós vamos representar com esses bezerros. Em outras palavras, ele fez uma religião paralela para servir a Deus, mas do jeito dele. E os altos é a mesma coisa. Nós estamos copiando o jeito das outras nações, o jeito pagão de servir a Deus. Nós estamos falando: não, mas eu só sirvo a Deus, eu não tenho outros deuses, meu Deus é o Senhor, mas eu sirvo a Ele do jeito que os outros povos faziam. Então vamos lá. Eu vou mostrar primeiro Salomão antes do pecado dele. 1 Reis capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 2, 1 Reis 3, 2. Entretanto, isso é o começo do reinado de Salomão. Salomão não tinha feito o templo ainda. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Se vocês quiserem anotar, tem 1 Samuel 9, versículo 12, que mostra o profeta Samuel, quando ele convidou Saul para falar com ele a primeira vez. Samuel estava indo junto com o povo para sacrificar a Deus nos altos. Então, o profeta Samuel sacrificava nos altos. Aqui, o rei Salomão não tinha feito ainda o templo. Então, versículo 4, versículo 3: Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, mas nos altos oferecia sacrifício, queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, pois aquele era o alto principal, e 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Então, existem situações, ainda bem que Deus não é conivente, Ele não concorda com isso, não é que Deus mudou a maneira dele de pensar, mas em certas épocas havia esses altos e Deus, naquele momento, Ele não tratava com aquilo, não era o momento ainda. Mas esse texto aqui mostra que tinha altos, Salomão usou o alto para sacrificar a Deus, Deus honrou esse sacrifício e apareceu para Salomão. Então,
é difícil a gente falar sobre isso, porque, puxa, mas então não tem problema. Não tem problema, tem altos e Deus... Mas aqui, ele fala assim, vamos dizer assim, era permitido, Deus não foi duro em relação a isso, porque ainda não tinha a casa de Deus. Então, por isso, assim, liga esse texto com Deuteronômio 11, que a gente acabou de ler, e você vê que o alto é um concorrente, é um outro lugar que não é o lugar de união. Jerusalém representa união, é o ponto que nós precisamos achar. Enquanto tem altos, presta atenção, enquanto tem altos, não tem a verdadeira unidade e não tem a restauração plena do culto a Deus. Salomão estava fazendo isso, mas o sonho de Davi, o ponto que precisa chegar, esse é o ponto que nós precisamos entender. Se Deus quer falar alguma coisa para nós, a nossa geração, existem altos, mas isso não é uma coisa que Deus está assimilando, então tudo bem, então mudou, agora é permitido. Não é assim. Para ter restauração, para realmente ter a presença de Deus, como Deus quer na sua casa, tem que tirar os altos. E a questão agora vamos tentar, antes de ler mais um pouquinho, vamos tentar aplicar. O que nós lemos em Deuteronômio? Vocês têm que entrar, eu não falo assim, as nações, elas serão deslocadas, porque o sistema dessas nações precisa sair. Mas o radicalismo, o extermínio não era com os povos. O radicalismo é com o tipo de culto que eles faziam. O que precisa tirar, apagar, tirar toda... Assim, ele fala assim, mas quebre os lugares que são considerados como lugares santos. Como é que tira um lugar alto? Um lugar alto está lá, o lugar está lá. Mas assim, tire aquela caracterização, tira assim, não pode ter um lugar que assim é mantido como esse é o lugar que nós cultuamos a Deus, esse aqui é um lugar sagrado, era de Baal, mas agora é de Deus. Não, nós não aproveitamos, nós não adaptamos, nós não assimilamos. Ele fala muito radical em Deuteronômio, entra na terra e apague. Se tem eles tinham essas árvores, esses bosques que faziam aqueles símbolos do Deus, na deusa Azerá. Então tira tudo aquilo, corta essas árvores, podem cortar. Essas aí você tem que eliminar, tem que tirar toda a lembrança da simbologia, toda ligação. E eu fico pensando, gente, nós precisamos acordar, tem muita coisa que nós estamos assimilando na nossa cultura atual. Quem que é que a sociedade atual adora? Quem são os deuses? É o dinheiro, é a própria pessoa, é o prazer. Tudo isso aí tem uma forma de cultuar, tem uma forma de endeusar, tem uma forma de colocar no centro a minha exaltação, toda essa questão de endeusar as coisas, de exaltar os nossos líderes, de conforto, de buscar prazer. Eu não sei, de alguma maneira nós vamos entender, porque isso aí é uma coisa que, quando você percebe o que é isso hoje, você percebe que não é brincadeira tirar essa mistura da igreja, não é brincadeira tirar essa mistura da minha vida. É muito sério. Mas Deus está falando, enquanto o culto, vocês falam que estão me cultuando, mas o culto é parecido, nós estamos fazendo usando o mesmo modelo, nós estamos fazendo usando o mesmo espírito, nós estamos no fim mudando de nome, mas o homem continua sendo o centro, nós estamos fazendo do mesmo jeito que o mundo faz. E aí você começa a perceber que é muito mais difícil de arrancar do que tiririca, né? Muito mais difícil do que, né, assim, simplesmente identificar uma coisa, falar assim, eu me converti, deixei idolatria, deixei não sei o que, deixei aquilo. Não é uma coisa assim. Nós precisamos entender que é muito mais profundo do que isso. Então Salomão aqui, ele está usando os altos
de uma forma que Deus até permitiu, mas foi registrado aqui. Tinha os altos porque ainda não tinha o templo, não tinha o lugar que Deus queria. Mas mais na frente, Salomão faz uma coisa muito errada. Capítulo 11, 1 Reis 11, ele não aproveita um alto que já existia. 1 Reis 11, versículo 7, nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Então, isso sim foi uma coisa, isso foi a causa de todo o reino dividido, foi a causa da ira de Deus. Depois Deus vai falar com ele através do profeta. Então, tem os altos que são explícitos, assim, usados explicitamente para idolatria, e tem os altos que são usados, que Deus até registra. Não, eles usavam. Vamos ver agora em 2 Crônicas, vamos ver a sequência de reis que ainda tinha altos. E é interessante, nós estudamos isso quando estudamos o rei Asa, né? Mas vamos só relembrar. 2 Crônicas 14, o rei Asa, né? Ele foi o terceiro rei aqui, né? Dessa sequência do reino dividido em Judá. O rei Asa foi um homem que realmente andou nos caminhos de Deus, fez o que era bom e reto, versículo 2, 2 Crônicas 14, 2. E a primeira coisa que é falada sobre o rei Asa é o versículo 3. Tirou os altares dos deuses estranhos. Então, veja como tem duas coisas diferentes. Tem o altar ao Deus estranho e tem o alto. Então, isso que eu queria mostrar, assim, são coisas que vão juntos, assim, faz parte do mesmo conjunto, mas são diferentes. O altar é o culto explícito a um Deus falso. Ele tirou os altares, quebrou os altares, mas ele também tirou os altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Versículo 5, tirou de todas as cidades de Judá os altos e os altares de incenso, e o reino esteve em paz sobre ele. Só que mais na frente, aí que a gente percebe que a coisa é difícil de arrancar, porque esse mesmo rei que começou o reinado dele sendo radical e tirando não só a coisa mais superficial, mas indo mais fundo. O que seria isso mais fundo? Então nós precisamos entender o que é. Eu não sirvo mais o dinheiro. O dinheiro não é o mais importante na nossa vida, mas tem um jeito de ir mais fundo nisso. E Asa tirou altares, tirou altos, mas no outro capítulo 15, diz o seguinte. Cadê? Versículo 17. Embora não tenha tirado os altos de Israel, eu não sei se está falando das 10 tribos, ele tirou altos, mas não tirou todos, porque inclusive depois no capítulo 17, quando fala sobre Josafá, seu filho, fala que no versículo 6, 17, 6, no terceiro, 17, 6, encorajou-se o seu coração nos caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Gente, que coisa difícil de acabar. Asa tirou, mas não tirou. Aí Josafá tirou mais. E olha só, capítulo 20 de 2 Crônicas, 20, 33, falando de Josafá ainda. Contudo, os altos não se tiraram. Oh, coisa difícil. Então Asa tirou, mas não tirou tudo. Josafá começou o reino dele tirando, mas no fim, quando faz a avaliação, contudo, não tirou todos, então ainda ficaram. Então, eu estou mostrando isso para dizer assim, gente, é um assunto sério, é algo muito
duro de tirar. Então, nós precisamos aplicar nosso coração. Voltando para 17, 2 Crônicas 17:6, quando fala que Josafá encorajou-se o seu coração, fortaleceu, ele tomou ímpeto, ele precisou de muita coragem, ele precisou de muita ousadia. Então ele foi mexer, com certeza, havia autos, quem sabe pertencia a uma propriedade familiar, quem sabe, não, mas isso aqui é de Deus, isso aqui a gente não faz idolatria aqui, e ele tirou. Então precisava de coragem, precisava de radicalismo, precisava tomar posições fortes. Então, quando a gente lê desses reis, agora vamos voltar para 2 Reis capítulo 14 e vamos ver o que a Escritura fala aqui. Então, sobre Amazias, e isso fala de todos eles, todos os 4. Joás, mesmo no período em que ele estava sendo fiel a Deus, contudo os altos permaneceram, contudo os altos estavam lá. Então, aqui fala, 14:4, 2 Reis 14:4. Tão somente os altos se não tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Então vamos relembrar, é um caminho, é um primeiro passo para a idolatria. Nem sempre significa idolatria, porque em alguns casos o povo sacrificava nos altos, mas era a Deus, então não era idolatria, mas era um caminho, era um passo, era muito fácil dar o próximo passo. Então havia pessoas como Salomão, depois como esse Jeorão, filho de Josafá, casou com uma filha de Jezabel, ele fez altos para a idolatria, fez muito explicitamente para a idolatria, mas às vezes não era idolatria. Então eu acho que é uma boa maneira da gente entender a situação do cristianismo hoje. Você pode olhar para todo tipo de igreja, para a sua própria experiência, e você pode ver muita coisa que não está de acordo com o desejo de Deus, com o modelo de Deus. Então são altos, é cópia do modelo do mundo, mas não é uma coisa simples. Há algum tempo, durante toda a história da igreja, muitas pessoas sempre acham, como é que faz para voltar? A igreja se afastou, a igreja não é mais pura, a igreja está dentro do sistema errado, então como é que a gente faz? Sai da igreja e começa outra. Muito simples. Não é simples. Porque os altos não estão simplesmente naquela igreja. É uma maneira de pensar, é uma estrutura interior. Então você leva junto com você os altos, você repete os mesmos altos. Então é um primeiro passo, é fácil dar aos próximos, mas não significa necessariamente idolatria. Então isso tem que ficar claro. Não significa necessariamente idolatria. Muitas igrejas, aí você pode fazer muitas aplicações, que muitas igrejas não estão fazendo exatamente como nós temos o modelo bíblico, mas estão sacrificando a Deus, estão adorando a Deus, estão fazendo coisas que Deus aceita. Porém, e isso nós vamos ver mais na frente, então Asa quebrou, mas não acabou tudo. Josafá quebrou mais um pouco, mas ainda não acabou. Agora tem reformas mais na frente, que não chegamos ainda, nesse final aqui. Ezequias, Josias, eles foram mais longe, eles limpavam Judá, depois eles iam até para as tribos de Israel e quebravam os altos, e não tem pelo menos esse registro depois, mas os altos ficavam. Então, o que eu quero dizer? Deus quer nos conduzir a uma restauração. Não é uma coisa simples, não é uma coisa que a gente consegue fazer com nossa capacidade natural, não é uma coisa tão facilmente identificável. Precisamos da ajuda de Deus para identificar quais são essas coisas que representam os altos na igreja hoje.
mas precisamos buscar de Deus. A coisa principal é um coração radical para Deus, um coração que fala assim: Deus, eu não me contento só em saber que estou adorando a Ti, eu quero tirar os altos da minha vida. Nós vamos terminar lendo, quem sabe, uma parte da chave, né? A chave sempre está no Novo Testamento, na Nova Aliança, em Jesus. Então vamos abrir em Mateus 6 e só vamos ver, quem sabe, um paralelo aqui com esse quadro, né? Jesus está falando para judeus, ele não está falando para pagãos, ok? Esse aqui é o Sermão da Montanha, ele está falando com os discípulos, está falando com os judeus, e ele faz algumas comparações. E essas comparações, gente, são muito difíceis para a gente entender. Eu sempre falo que nós somos inclusivos, tolerantes, quando nós não deveríamos ser. E somos fechados e sectários quando não deveríamos ser. Deus é muito inclusivo, muito aberto. Ele aceita todos os povos, ele aceita ele é muito aberto, ele aceita todos. Mas em algumas coisas ele é muito fechado, é um único caminho, só existe Deus, ele não admite outro Senhor, ele não admite outra coisa. Então a gente precisa entender, porque o povo, a igreja, nós os cristãos, nós somos muito assim, nós somos muito iguais ao mundo em algumas coisas, que não deveríamos ser, e somos muito fechados, superiores, sectaristas em maneiras que não deveríamos ser também, entendeu? Então nós fazemos a coisa errada. Então quando Jesus fala, olha aqui, eu só vou pegar algumas coisas rapidamente para você ver como Jesus faz essa comparação. Ele está no capítulo 5, ele faz várias comparações com a própria lei. Ele fala assim: na lei vocês aprenderam que não é para roubar, mas eu estou falando com vocês que quem cobiçar algo do outro já está roubando. Então ele faz várias comparações, né? Lascívia, várias comparações com a lei, mostrando que a lei tem que estar no coração. Então ele faz a comparação com os próprios judeus. Agora no capítulo 6 é com os judeus, mas ele fala em relação ele usa essa expressão: não façam como os gentios. Então vamos ver, capítulo 6, Mateus 6, versículo 1: guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para seres vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, a primeira instrução em relação à misericórdia, né? A generosidade, como se faz. O alto, eu estou entendendo que o alto, quando eles olhavam para as nações, eles viam como as nações faziam o seu culto. Então, nós fazemos para Deus, mas fazemos como as outras nações. Fazemos como a nossa natureza humana quer. Oração, versículo 5: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Então ele faz duas comparações aqui. Como os hipócritas. Quem são os hipócritas? Os religiosos. Eles
Quem que escapa disso? Ele está falando mal de uma classe? Ele está falando muitas vezes dos líderes, dos sacerdotes, dos fariseus, né? Mas todo mundo está, né? Assim, isso aqui não é eles e nós. Vocês estão entendendo? Assim, nós não estamos dizendo assim, olha gente, tem uma classe, né? Tem umas igrejas, né? Tem um povo, tem uns pastores, sabe? É muito fácil a gente cair nisso. Mas ele está falando, isso aqui é o que a gente faz, isso é o como. Então você se compara com aqueles que são religiosos, fazem para serem vistos, e tem como gentios. Ele não está desprezando os gentios, ele está dizendo os gentios não conhecem, eles não têm o conhecimento que vocês têm. Então os gentios são aqueles que nem têm instrução e fazem com vãs repetições. Então orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais. E depois na frente ele vai falar para não buscar, não se preocupar. Olha como isso se refere aos outros, não a nós. Gente, não se preocupe com o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, com o que vocês vão se vestir. Isso são os outros, né? Ninguém aqui se preocupa com isso, não é verdade? Nós não temos problema de pensar o que a gente vai comer amanhã. A gente não só se preocupa com o que a gente vai comer amanhã, a gente quer saber o que o nosso filho vai comer daqui 20 anos. Né? A gente está sempre preocupado com o futuro, com a nossa segurança financeira. Né? E é lógico que é um assunto muito delicado, porque ele não está falando de irresponsabilidade, não precisa trabalhar, mas qual é a motivação? E como os gentios, são essas coisas que os gentios procuram. Mas, meu Deus, quem são os gentios? Quem são as pessoas que se preocupam com essas coisas? Então, eu acho que assim, é uma das maneiras que a gente tem no Novo Testamento de olhar para essa ligação entre o que Deus quer, como Ele quer ser adorado, o culto verdadeiro a Deus, e como nós podemos fazer um culto a Deus, porém imitando o modelo, ok? Então acho que é algo muito importante para a gente colocar diante de Deus, não só uma vez, mas continuamente. Por isso que ele fala muitas e muitas vezes na Bíblia, porque vocês e eu, nós não vamos resolver essa questão hoje. Né? Cada vez nós vamos abrir os olhos mais um pouco, cada vez que Deus nos cutucar, nós vamos ter mais entendimento sobre o que são esses altos e como uma verdadeira restauração. Quando eles entravam na Terra Prometida, eles tinham que apagar toda a semelhança, eles tinham que eliminar essas ligações com os altos. Então, como nós podemos fazer isso na geração, no mundo em que nós vivemos? Senhor Deus, nós confessamos a nossa incapacidade de discernir, de identificar e de abandonar esses altos na nossa vida individual, na nossa vida coletiva, de ver, de contribuir, de entrar nesse mesmo espírito de quebrar essas coisas que não agradam a Ti, de eliminar essas coisas, de ver uma restauração profunda, indo além daquilo que já vimos até aqui. Então, Senhor, colocamos essa mesma situação, existia naquela época, nessa história que nós estamos vendo em Judá, mas existe hoje também. Nós temos o mesmo problema e pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, como nós estamos orando, como nós estamos contribuindo, como nós estamos adorando a Ti, como nós estamos testemunhando, que tipo de motivação existe verdadeiramente na nossa vida. Ó Deus, o Senhor está interessado realmente em tirar os altos e em estabelecer Jerusalém, o Teu reino, o Teu trono, o centro da nossa vida, colocar um novo centro para todos nós, para que o Teu reino possa verdadeiramente vir para a terra e o Senhor possa eliminar a maldade, eliminar
todas as coisas que nos destroem, que fazem mal para o mundo, Senhor, o juízo é para eliminar a maldade e o Senhor poder habitar conosco. Não é o Senhor querendo acabar com as pessoas, mas é o Senhor querendo acabar com a maldade e trazer o Teu reino para a terra, Senhor. Dá-nos essa visão, dá-nos essa percepção. Pedimos em nome de Jesus. Amém.